Carlos Maza, jornalista, quase formado em Direito aqui já. Explica pra gente o que podemos esperar em termos de possíveis mudanças nas leis ou regulamentações após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Há um movimento em direção a um marco regulatório mais claro? Não, de jeito nenhum, só se o próprio STF chegar a decidir sobre isso, né? Porque a gente vê o contrário, é mais um daqueles casos daquilo que eu falei, que são temas que deveriam estar sendo discutidos pelo nosso Congresso. O nosso Congresso não está lá muito interessado, parece que o Brasil é a quinta prioridade, né? Ali o que vem antes é o próprio grupo político deles e não sei o quê, e a eleição de 2026 e muitos assuntos que serão relevantes para a população acabam caindo nesse limbo jurídico, sem uma lei, sem uma PEC, sem um regulamento muito claro com relação a como é que vai ser aplicada a lei nesses casos, acaba gerando esse tipo de desentendimento, né? Vamos ver, né? Olha o nível do escopo de uma decisão como essa que o Gilmar Mendes fala, né? Quantas, né, milhares de processos vão ser atingidos, quantas relações de trabalho vão ficar aí suspensas sem saber muito bem. É uma decisão muito radical, que atinge muita gente, gera muita apreensão e insegurança no país todinho, né? Deve ter milhões de pessoas se encaixando nesse perfil, né? Não, exatamente. E hoje existe uma falta de consenso muito grande, né? Porque você tem a Justiça do Trabalho avalia que esse tipo de contrato, via de regra, né? Se você for pegar nos estados, principalmente os juízes de primeira instância, né? Que a gente diz que é aquele que está lá mais na realidade, é o que vai colher o depoimento do trabalhador, vai ouvir ele chorando, a situação. É o cara que está próximo da vida, do dia a dia, né? Dessas pessoas que não vê a partir já de um recurso longe, com um advogado, com 5 ou 6 pessoas entre ele e o trabalhador, que é o que acontece quando você vai subindo as instâncias, né? Então o juiz de primeira instância, de segunda até, muitas vezes acolhe ao pleito e determina como fraudulento esse tipo de contratação, principalmente quando é atividade fim, né? Ou seja, a função dessa empresa é uma empresa, sei lá, de jornalismo, por exemplo. Pejotizar a relação de um funcionário que trabalha na questão de limpeza em outros setores, tudo bem. Agora, pejotizar o jornalista, que é atividade fim, não pode, né? Então, a Justiça do Trabalho tem esse entendimento que costuma alegar que é fraudulento esse tipo de contratação. O STF já tem entendimento mais pacificado do contrário, que é possível, que é constitucional, está previsto e está em conformidade, inclusive, com legislações que foram aprovadas recentemente pelo Congresso Nacional sobre outros temas relacionados aí ao direito do trabalho, né? Então você tem aí, entende, né, uma divergência que é fundamental, né, com relação a isso, que gera aí implicações que, como o Gilmar falou, né, você tem dezenas de casos nos estados sendo resolvidos de uma maneira e quando sobem para o STF se desmonta tudo aquilo que foi entendido anteriormente, né? E aí gera uma insegurança muito grande. Acaba tendo aí... Mas então, nesse sentido, não é uma boa decisão dele, assim, de querer, olha, isso aqui está pulverizando. Eu acho que é positivo, jeito. porque se supõe que agora o STF vai dar uma celeridade a criar alguma, né, jurisprudência de repercussão geral. Vai valer. Porque se paralisou tudo. Eles têm completa ciência, o Gilmar Mendes sabe do impacto que essa decisão dele vai gerar na justiça no Brasil inteiro. Então, supõe-se que, com uma decisão nesse nível, o STF agora vai se debruçar sobre isso da maneira mais rápida possível e chegar a fechar um entendimento que vale para todos os estados e todas, né, as instâncias que vão julgar isso. Porque hoje, repito, não há, né, há esse limbo jurídico. O Congresso não define muito bem quais são as regras e aí vai se gerando, o próprio STF não tem uma tese consolidada, vai se gerando todo tipo de jurisprudência local que vai combatendo ali e gera essa crise, né, toda. Espero que eles vão agora se debruçar sobre o tema rapidamente e vamos ver no que vai dar, né, Tardan? O que resta para nós é torcer para que se encontre aí a melhor, né, denominador comum, tanto para trabalhador quanto para também não prejudicar aí a geração de emprego no Brasil.